Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar aqui o livro de Daniel, capítulos 1 ao 6. E esse é, na minha visão, um dos livros mais fortes da Bíblia ali, porque fala muito ali sobre profecias de futuro, fala também sobre fidelidade, sobre sabedoria e a soberania de Deus em meio a qualquer império humano, por maior que ele seja. E aí a gente já começa no capítulo 1 com Daniel e seus amigos sendo levados para a Babilônia. Daniel estava no meio daquela garela que foi levada cativa para a Babilônia depois que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. E eles eram jovens inteligentes, Daniel e os amigos dele. Tinham também boa aparência, e por isso foram escolhidos para servir no palácio, para aprender a língua e a cultura babilônica. Só que o império tentava ficar pagando a identidade deles, até o nome deles foram trocados. Só que Daniel ele tomou uma decisão firme. Ele falou, não vou me contaminar com a comida do rei. Ele pede para comer apenas legumes e beber águas, confiando ali que Deus queria o sustentar. Em tese era para ele estar ali comendo as comidas do palácio, e ele falou, eu abro mão disso. E aí depois de 10 dias, ele e seus amigos estão mais saudáveis e mais fortes que todos os outros, porque meio que foi algo ali que o cara lá, o segurança, falou, cara, não vou deixar isso não, senão daqui a pouco você fica magro aí, e o rei vai me cobrar. Ele falou, deixa 10 dias, você vai ver se nós vamos estar melhor. Deus é que vai sustentar. E aí comer legume e água e ficaram melhor após esses 10 dias. E aí Deus os abençoou com ainda mais sabedoria e entendimento, muito acima da média que a Bíblia fala. E também deu um dom especial para Daniel, de interpretar sonhos e ter visões, mostrando ali que onde tem fidelidade, o Senhor está ali para engrandecer ainda mais a pessoa. E aí depois, capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho misterioso e fica atormentado. E ele manda chamar todos os sábios que revelam sonhos e interpretações sem contar o sonho antes. E ninguém consegue interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E aí ele ameaça matar todos. E aí alguém fala, tem o tal do Daniel. Daniel também tem essa manha aí. E aí Daniel busca a Deus, o Senhor revela a ele tudo em visão. E o sonho era de uma grande estátua feita de vários metais. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. E aí uma pedra é cortada sem mãos humanas, atinge aquela estátua e destrói a estátua inteira. E Nabucodonosor estava ansioso, O que significa isso? Aí Daniel vai explicar. Ô Nabucodonosor, isso daí são reinos humanos, que sucederão. E a pedra representa o reino de Deus, que virá e jamais será destruído. E Nabucodonosor se prostra diante de Daniel e o coloca em posição de destaque no reino. Ele ficou com muito medo, porque fala, esse boneco aí todo, cada parte aí representa um reino. E a pedra que vem bate em tudo é a pedra de Deus, que é maior do que qualquer reino. E aí depois no capítulo 3, os amigos de Daniel, eles enfrentam uma prova de fogo, literalmente, porque o rei manda construir uma estátua de ouro e ordena que todos se prostrem diante dela. Só que eles, Daniel e os amigos, que é o nome deles ali na regra babilônica era Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recusam, eles dizem assim, o nosso Deus, ele pode nos livrar, mas mesmo que não nos livre, nós vamos servir outros deuses, estamos dispostos a morrer, por Deus, não vamos servir outros deuses não. E aí eles são lançados numa fornalha aquecida, 7 vezes mais do que o normal, que a Bíblia fala. E no meio das chamas, que eles estão lá no meio da fornalha, além dos 3, aparece um quarto homem com aparência divina. E o fogo passa a não ter poder sobre eles. E quando saem dali, um milagre, porque eles não tinham nem cheiro de fumaça, que a Bíblia fala. O rei reconhece e fala, que doideira, botamos os caras no fogo e nem o fogo de a fornalha aquecida 7 vezes mais fez nada contra eles. Aí Nabucodonosor, ali ele reconhece, fala, cara, o Deus desses caras é o Deus, nenhum Deus é igual a esse não. E ali foi uma prova ali para Nabucodonosor de que o rei todo-poderoso, Senhor dos exércitos, Deus, era o Deus de fato, de Israel. E aí depois a gente tem no capítulo 4, Nabucodonosor tendo um outro sonho, de uma árvore gigantesca, que chega até o topo do céu e abriga todas as criaturas. Só que um anjo vem e ordena que ela seja cortada, deixando apenas o toquinho da árvore. E Daniel é chamado para interpretar esse sonho, ele vira e fala, rei, o senhor será humilhado, e você vai ficar doido, você vai ficar maluco, e vai começar a viver como um animal, rolar na lama e comer coisas de animais, até reconhecer que Deus é quem governa os reinos humanos. E um ano depois esse sonho se cumpre, o rei se enche de orgulho e Deus o derruba, e ele vai viver entre os animais, comendo capim, ele fica louco, maluco. Até que um dia ele levanta os olhos aos céus e reconhece o poder de Deus, a sanidade volta e o trono é restaurado e ele declara publicamente, o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso,
ele domina sobre o reino dos homens. Se voltou para Deus. Depois a gente tem no capítulo 5, quem está no trono agora é Belsazar, o filho de Nabucodonosor. E durante um banquete, ele profana os utensílios do templo de Jerusalém. Ele bebe vinho neles, né? E louva aos deuses de ouro e de prata. E de repente uma mão aparece e escreve na parede. Uma mão, imagina uma mão escrevendo. Mené, Mené, Tekel e Parsim. E Daniel novamente é chamado para explicar o sonho. E ele fala: Deus contou os seus dias, os dias do teu reino acabaram. Foste pesado na balança e foste achado em falta, né? O teu reino vai ser dividido. E naquela mesma noite, esse rei filho de Nabucodonosor, ele morre, né? E o império da Babilônia cai diante dos persas. Depois a gente tem capítulo 6, com Daniel servindo agora ao rei Dário, né? Que veio de um novo império, um persa, né? E ele se destaca tanto que os outros líderes se encheram de inveja e criaram uma lei proibindo qualquer oração a outro deus que não fosse, né, o deus ali dos persas. Só que Daniel mantém a sua rotina normal. Ele ora 3 vezes ao dia de janela aberta, como sempre fez. E ali, né, ele é denunciado e lançado na cova dos leões. Falaram com o rei Ciro: não, manda lançar esse cara lá, né, porque tem que adorar aos nossos deuses. Ele não sabia mais, né, do que tinha acontecido antes, quando Nabucodonosor, ele é um novo rei. E aí Deus envia um anjo e fecha a boca dos animais, mesmo ele estando numa cova com leões, mais uma vez, nada aconteceu com ele, né? E então, né, ele sai, a galera já vê, cara, o Deus de Daniel é o Deus vivo, é o Deus que livra, é o Deus que salva, que faz milagres. Então, através ali do que via acontecer na prática, né, esses outros reis foram se voltando para Deus ali também. E 2 visões para a gente guardar desses capítulos. Quem é fiel nos detalhes é sustentado nos grandes desafios. Daniel venceu tudo, ele ficou na fornalha e não queimou, ele foi para a cova do leão e não foi comido pelo leão, né? E ele não venceu por força, mas sim por postura, por firmeza, por fé, por manter-se ali aliado aos princípios de Deus. E 2, Deus continua no controle, mesmo quando parece que o poder está na mão humana, não está, é Ele que governa sobre todas as coisas. E por fim vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu és bom, perfeito, santo, fiel. Nós te agradecemos, Pai, pedindo para o Senhor colocar em nós um coração como Daniel, íntegro, Pai, que possamos nos manter, Pai, fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã, capítulo 7 ao 2 de Daniel. Que Deus abençoe vocês de forma grandiosa.